Bom dia. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa audiência pública do terceiro quadrimestre de 2022, ou seja, o fechamento do exercício de 2022. Nossos agradecimentos, em especial ao vereador Rubão, presidente da Câmara, pela acolhida, aos presentes, secretário Juliano Beraldi, que é o secretário de Planejamento, a nossa secretária de Assistência Social, Terezinha Canassa, ao secretário de Saúde, Moacir Paludeto, a Sandra Onofre, ao vereador Toninho da Ambulância, aqui presente, em especial aos funcionários da Secretaria de Finanças. Muito obrigada pela presença de todos. Também temos presente o Major Arduin. Obrigada, vereador, pela presença. Vamos iniciar, então, a nossa apresentação. São 3 partes, tá? Primeiramente, vamos mostrar os dados do Poder Executivo. Logo em seguida, também mostraremos os dados do IPASA, que é o Instituto de Previdência. E, em seguida, o secretário Moacir fará a apresentação do Plano Municipal de Saúde. Em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal de maio de 2000, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no inciso 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. As receitas do município, as arrecadadas durante o exercício de 2022, totalizaram 435.705.972. Tínhamos uma previsão inicial de 402 milhões. Durante o exercício, a gente vai atualizando essa previsão, que finalizou em 506 milhões, e realizamos 435 milhões. Tivemos um déficit orçamentário de 3.168.000. Utilizamos saldos de exercícios anteriores de 22.133.000. As despesas inicial que foi prevista, né, quando a gente faz a LOA, previmos uma despesa de 384 milhões. Tivemos de crédito adicionais 128 milhões, uma dotação atualizada de 513 milhões. Empenhamos, durante o exercício, 438.874.000. Liquidamos, que são aquelas despesas que foram efetivamente ocorridas, 399.852.000. E despesas pagas, 397.002.000. Aqui nós fizemos um breve resumo da receita realizada, de 435 milhões, despesas empenhadas, 438 milhões, despesas liquidadas, 399 milhões, e despesas pagas, 397 milhões. Das despesas empenhadas, nós tivemos um resultado deficitário de 3.168.000.
Já nas despesas liquidadas, tivemos um superávit, um resultado orçamentário, um superávit de 35.853.000, e das despesas pagas, 38.703.000. Entre as receitas arrecadadas do município, nós temos a receita corrente e as receitas de capital. As receitas tributárias, nós as elencamos as principais, que foi o IPTU, o ISS, o ITBI, o Imposto de Renda e outras receitas tributárias. No gráfico, demonstramos no gráfico, para ficar melhor exemplificado, quais foram as principais receitas. Então, vimos aí que a principal receita do município, receita própria, tá? Nós estamos falando de receita tributária. O ISS, com 32,95, ele representa 32,95 dos 100 milhões que recebemos da nossa receita tributária. Em segundo lugar, vem o IPTU, 18,42. Segundo lugar, são outras receitas tributárias. Em terceiro lugar está o IPTU, com 18,42. E, em quarto lugar, o Imposto de Renda, 16,78. E, em quarto lugar, o ITBI, com 10,46. Esses são os percentuais que representam em cima da receita tributária recebida de 100.103.687,64. Também faz parte da nossa receita anual as transferências correntes, que é a cota parte do FPM, cota parte do ICMS, do IPVA, do ITR, as transferências estaduais, transferências federais. Destacamos no gráfico a que representou o maior percentual de 323.981.000, que foi o total das transferências correntes recebidas em 2022. A maior parte foi, a parte do FPM, como acontece na maioria dos municípios, 28,21%. Depois vem, em segundo lugar, a cota parte do ICMS, que é o Estado que repassa para nós, 24,68%. E depois as transferências do Fundeb, 21,33%. Então, só refrisando, do total das transferências correntes, recebemos 323.981.209,77. Esse gráfico é uma forma mais analítica das despesas que ocorreu no exercício. As despesas que ocorreram no exercício. Despesas empenhadas, tanto no bimestre como até o bimestre, despesas liquidadas e despesas pagas até o final do exercício. É uma forma mais analítica do que eu já mencionei nos primeiros slides. Despesas empenhadas, 438.874.256,97. Entre as despesas do município, temos as despesas correntes e as despesas de capital. Despesas correntes totalizaram R$ 330.425.346,97. Um percentual de 53,18% foi aplicado em pessoal e encargos sociais, de R$ 175.705. Em outras despesas correntes, que são as despesas gerais de custeio, R$ 151.853.580, que é um percentual de 45,96% do total das despesas correntes. Com juros e encargos da dívida, pagamos R$ 2.866.557,01.
Juros e encargos da dívida pagamos porque a gente já é debitado direto, né, na conta, então a despesa ocorre e já é paga. Despesa de capital, os investimentos que temos, investimentos com obras, né, no município, e amortização da dívida, classificam como despesas de capital. Tivemos um total de 52.012.000, sendo 91% e 93% só investimentos, totalizando 47.815.502. E a amortização da dívida, que é o pagamento das nossas dívidas, né, que temos com financiamentos, 4.196.642. Próximo quadro, destacamos as despesas por secretarias. Então, a gente destacou somente as maiores secretarias que têm um maior gasto. Daí, fizemos o destaque para o órgão 5, que é a Secretaria Municipal de Finanças, né? De onde a gente aloca os recursos, né, para pagamento financeiros, os empréstimos que nós temos, repasses ao Instituto de Previdência, saem dessa secretaria. O órgão 9, Secretaria Municipal de Saúde, que representa 24,42% do nosso orçamento. A Secretaria Municipal de Educação, que representa 27,82% do nosso orçamento. E a Secretaria Municipal de Obras, que representa 12,10%. Das disponibilidades de recursos, que é o que temos em caixa, né, que é o nosso financeiro. Tivemos interferências financeiras, que são as interferências que repassamos para a Câmara e para o Instituto de Previdência, durante o exercício de 2022, para o Instituto de Previdência, repassamos R$ 3.357.242, para a Câmara, R$ 15.902.594. Obtivemos um retorno na Câmara de R$ 4.830.363. Então, totalizamos aí as interferências financeiras em R$ 14.429.472. Também temos que destacar o que temos em caixa. Em 31/12, tínhamos em caixa 51.211.000, dividido entre Banco do Brasil, 18.709.000, e a Caixa Econômica Federal, 32.421.000. Tínhamos 51.211, porém, restos liquidados de 10.422.000, ficamos com a disponibilidade líquida de 40.789.000, tínhamos para inscrever em restos a pagar 39.021.000, nossa disponibilidade de caixa líquida 1.767.227 R$ Dentre os índices legais, temos o demonstrativo do resultado primário, que são as receitas primárias menos as despesas primárias, deduzido os restos primários pagos. Despesas primárias totalizou 441.972. Receitas primárias. E despesas primárias, 441.322. Tivemos pagas de despesas primárias 399.000, restos pagos primários 689.000.
Na verdade, são despesas primárias pagas 399 milhões, tá? E restos pagos 689 mil, resultando num resultado primário de 20.929 mil. Esse resultado primário, a gente não... É o resultado entre as receitas primárias e as despesas primárias. Aqui são excluídas as receitas financeiras e as despesas financeiras, que são os juros nominais. Ali nós tivemos de juros e encargos e variações monetárias ativas, que são os juros, rendimentos recebidos durante o exercício, de 6.661.000. E de juros e encargos, variações monetárias passivas, é o que o município pagou, 2.847.000, resultando num resultado nominal de 24.844.000. Quanto à nossa dívida consolidada, que é o nosso estoque, né, de dívida, o que temos de empréstimo junto a instituições financeiras, temos hoje, com instituições financeiras, um valor de R$ 22.240.041, tá? Este é o valor que temos com Caixa Econômica, Banco do Brasil, Agência de Fomento. No quadro, a gente colocou ali a receita corrente líquida, só para demonstrar que a dívida consolidada diante da receita corrente líquida, ela representa 6,28. Isso aí é um cálculo meio chato, fica 25.601.000 e fica negativo porque nós temos uma dívida bruta de 22.240.000, porém, nós temos em caixa, em disponibilidade, 51 milhões, naquele quadro que eu apresentei anteriormente. Daí a gente deduz, se temos 51 milhões em caixa e temos 25 milhões em dívida, significa que a gente tem 25.601.000 de dívida líquida, tá? Então, assim, a nossa disponibilidade de caixa está além do que temos de dívida. Eu acho que é um pouco confuso, mas o cálculo é assim que é feito. Com operações de créditos, recebemos durante o exercício R$ 8.490.272, que representa 2,08 diante da receita corrente líquida do município de R$ 407.454.540,81. Nós temos alguns limites, né? Então, assim, só para destacar, o limite definido pelo Senado Federal para operações de crédito seria 65.192.000, que representa 16% da receita corrente líquida do município. E o limite definido pelo Senado Federal para operação de crédito por antecipação de receita seria 28 milhões. Nós não tivemos operações de crédito por antecipação de receita. E, só para destacar, o nosso limite de operação de crédito está bem baixo, né? Seria 65 milhões, e nós adquirimos de operação de crédito 8.490.000. Outros índices importantes definidos pela Constituição Federal são os índices da saúde e da educação.
Com a educação, tivemos receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicado no valor de R$ 74.162.380,68. O mínimo definido pela Constituição Federal é de 25%. O valor aplicado até o dezembro de 2022 foi de 26,37. Das despesas do Fundeb, que o mínimo a aplicar é 70%, aplicamos R$ 58.612.548,44, totalizando um percentual de 83,33%. Com a saúde, aplicamos um valor de R$ 64.385.555,98. O mínimo definido pela Constituição Federal é de 15%, nós aplicamos 23,58%. Este valor aplicado na saúde é o resultante dos impostos e transferências. Mais para frente, o Moacir irá explanar outros valores. Quanto ao índice de pessoal, nós tivemos uma receita líquida de 411 milhões, tirando as transferências obrigatórias, resultando numa receita líquida ajustada de 401.730.000. Tivemos de despesa total com pessoal R$ 189.381.048,02, um percentual sobre a receita corrente líquida ajustada de 47,14%. O limite máximo de 54% seria 216 milhões, o limite prudencial de 51,3%, 206 milhões, e o limite alerta de 48,6%, 195 milhões. Esses valores são valores consolidados com o Instituto de Previdência. Então, assim, conforme demonstrativo, nós não estamos nem no limite alerta, por enquanto. Quanto aos dados de que investimos na assistência social, são dados, os valores que vou passar do sexto bimestre são dados acumulativos, tá? Pode passar para o último slide, por favor. Só voltar um, Luciano, por favor. Mais um. Isso. Tá, pode deixar nesse aí. Com assistência social, na função assistência social, no sexto bimestre, aplicamos R$ 4.012.710,42. Com a saúde, na função saúde, R$ 32.210.668,52. Na educação, a ação educação, dentro da assistência social, R$ 130.380.9
980,04. Com cultura, R$ 1.128.599,36. Direitos da cidadania, R$ 515.137,04. Desporto e lazer, R$ 1.601.255,01. Um total aplicado na assistência social de R$ 169.849.450,39. Para os dados do IPASA, do terceiro quadrimestre de 2022, temos o demonstrativo geral das receitas, que se dividem em contribuição de pessoal ativo, contribuição de inativos, contribuição patronal, compensação previdenciária, aporte financeiro, receita de valores mobiliários e outras receitas de capitais. Com contribuição de pessoal ativo, teve arrecadado o valor de R$ 20.649.926,70. Contribuição de inativos e pensionistas, R$ 810.752,20. Contribuição patronal, R$ 21.942.111. R$ 21.942.111,97. Compensação previdenciária, R$ 1.713.533,91. O aporte financeiro, que é o aporte que o município faz para o Instituto, R$ 37.521.669,42. Receita de valores mobiliários, que são as aplicações, R$ 25.985.426,56. E outras receitas, que são aluguéis e demais receitas, R$ 822,39. Um total arrecadado com o Instituto de Previdência de R$ 108.624.243,15. As despesas do Instituto são divididas em despesas previdenciárias e despesas administrativas. As despesas previdenciárias, pagamos as aposentadorias, né, que deu um total liquidado de R$ 45.214.957. As pensões, R$ 7.577.000. Outras despesas correntes, R$ 38.000. A amortização da dívida, R$ 189.000. Reserva de contingência, não teve gasto nenhum, porém está previsto no orçamento. Com despesas administrativas, que são vencimentos e vantagens fixas do pessoal, né, que trabalha no administrativo. R$ 1.301.894,32. Obrigações patronais, R$ 134.000. Outras despesas correntes, R$ 1.414.000. A amortização da dívida, R$ 284.000. Equipamentos e materiais permanentes, R$ 11.160. Um total de R$ 56.168.856,66 de despesas no Instituto de Previdência. Diante das receitas e despesas, temos um resultado do RPPS, um superávit de R$ 52.455.386,49. Reserva orçamentária de R$ 50.709.923. Bens e direitos do RPPS,
Em caixa, em 31/12 de 2022, tínhamos R$ 153.836,93. Em aplicações, que são os investimentos financeiros, R$ 238.706.867,96. Móveis, 244.000, e imóveis, R$ 1.380.394,92. Este relatório foi elaborado por profissionais da área contábil, orçamentária e financeira, com muito zelo e cautela, com a finalidade de apresentar informações de forma simples e transparente. Esse relatório não substitui os relatórios obrigatórios da LRF publicados no órgão oficial do município de Arapongas. Qualquer dúvida, a gente deixa nosso contato, contabilidade@arapongas.pr.gov.br. Tem alguma dúvida, vereadores? Não? Então, aqui finalizamos a apresentação do Executivo. Passamos agora para a apresentação do Plano Municipal de Saúde com o secretário Moacir. Muito obrigada. Oi, oi. Bom dia, bom dia. Bom dia, Major Arduim. Bom dia, vereador Toninho, Miriam, Bruna, todos os nossos servidores aqui presentes também. Deixa eu tentar ver se eu enxergo todo mundo aqui. Secretaria Terezinha, secretário Juliano, todos os servidores nossos da saúde. Você viu, seu Luiz? O pessoal da saúde veio hoje, hein? Tá feliz? Ó, o seu Luiz ficou feliz? O seu Luiz falou, vamos começar um 2023 diferente. Então, já de antemão agradecendo, né, todos os servidores da Secretaria de Saúde e das demais secretarias que estão aqui conosco hoje. Eu acho que é isso, tem que ter essa participação, né, Major? Já de cara agradecendo também o nosso presidente da Câmara, o vereador Rubão, que justificou, né, a sua ausência um pouquinho antes da gente começar a nossa apresentação. E durante 3 vezes por ano só nós estamos aqui, Major, então acho que é interessante e importante que todo mundo participe. Às vezes é a única oportunidade que todo mundo tem para conhecer um pouquinho mais, né, da realidade, como foi, principalmente essa que é o fechamento, né, de 2022, que, mesmo diante das dificuldades, eu acho que nós tivemos muitos avanços. A diretora está por aí também, já passou a lista de presentes, pessoal da saúde, né, Pardini? Passando, vamos começar então, gente. Hoje, então, 28 de fevereiro de 2023, nós vamos apresentar o nosso relatório, né, do terceiro quadrimestre de 2022. Então, a Secretaria de Saúde vem, por meio deste documento, prestar contas, né, e tornar públicas as ações realizadas no terceiro quadrimestre de 2022. Os dados financeiros, eles são cumulativos também, como a Miriam já explicou na apresentação anterior, considerando que determina a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, e que regulamentou a Emenda Constitucional 29, instituída em seu artigo 36, a apresentação de relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, em audiência pública, nesta Casa Legislativa. O artigo 36, então, dessa lei, traz que o gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará o relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Um pouquinho, dá para ver daí, gente? Vocês conseguem? Então tá. É bastante informação.
Mas vamos lá, eu acho que os recursos, né, da saúde, nós temos que calcular com base em todas as receitas arrecadadas em relação aos nossos impostos municipais, multas, juros, cota parte do FPM, imposto territorial, cota parte do PVA, ICMS, cota parte do IPI exportação. Então, somando aí os 3 quadrimestres, nós chegamos no total de receitas arrecadadas de 273 milhões, cujo valor mínimo a aplicar, segundo a emenda constitucional 29, seria 15% desse valor total, o que daria 40,9 milhões. Somado esses 40,9 milhões aos recursos recebidos pelo ente federal, estadual, mais a receita patrimonial, nós teríamos, então, um total de receitas de 76,6 milhões. E aqui a gente nunca pode deixar de dar destaque, né, que 29,5 milhões foram repasses do governo federal, apenas 5,1 milhões repasses do governo estadual e de receita patrimonial 973 mil. Somando, então, 76,6 milhões como recursos obrigatórios que nós teríamos que investir, então, na saúde do município no ano de 2022. Só que, como todos sabem, essa demanda sempre é muito maior, os recursos necessários para darmos conta da demanda, eles nunca são suficientes, e a gente costuma dizer que as prioridades são dadas, né, a todo momento ali na saúde, para que a gente consiga, pelo menos, terminar o ano oferecendo minimamente aí o que a nossa população necessita. Só que nós temos aí, durante os últimos 6 anos de gestão, nunca investido menos que o ano anterior. Acho que isso é importante dizer. Então, nós chegamos aí de um percentual mínimo de 15% que deveria ser aplicado no ano de 2022, conforme a emenda constitucional 29, chegamos a 24,26%. Então, nós chegamos aí num total de recursos empenhados de mais de 107,1 milhões no ano de 2022. O que isso representa? Daqui a pouquinho eu vou trazer um resumo, só vou detalhar nos próximos slides, até por obrigação da nossa apresentação, que nós temos que discriminar, né, as fontes dos recursos empenhados e liquidados, mas eu não vou ficar lendo um por um aqui, mas só para vocês terem noção que cada recurso repassado, ele, como se fizesse parte de uma caixinha diferente. Então, nós temos ali, por exemplo, o valor do programa do SAMU, né, repassado pelo Estado, valores empenhados, pouco mais de 1 milhão, valor liquidado, quase R$1 milhão. Na atenção primária, na vigilância em saúde, os equipamentos também das UBSs, alguns programas, né, também do Estado, quanto do governo federal. No outro slide aqui nós trouxemos também recursos da UPA, repassado pelo governo federal, recursos também referente ao custeio da atenção básica, portarias específicas para repasse. Por exemplo, ali nós temos como exemplo a construção da UBS Ulisses, né, que nós recebemos do Estado 650 mil, porém, todos sabem também que para construir uma UBS daquela, né, a licitação foi de mais de R$1 milhão. Então, de onde vêm os outros recursos para poder construir o UBS? Vem de recursos próprios da arrecadação do imposto, que dá aquela diferença ali, que vocês vão ver que mais de 30 milhões a mais investidos do que o mínimo obrigatório por lei. Continuando esse detalhamento, nós tivemos aí, né, várias outras fontes, né, recursos, como destaque aqui para várias emendas também de deputados, né, como deputada Luísa Canziano, deputado Lupion, deputado Luciano Dutti, deputada Cristiane Aredi, deputado Aliel Machado, senador Álvaro Dias, deputado Haroldo Martins. Então, são várias emendas que todos esses recursos, eles acabam entrando também na prestação de contas agora do terceiro quadrimestre, também conforme os recursos são recebidos. Resoluções da CESA, recursos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias repassados pelo governo federal, vigilância em saúde, recursos também da média complexidade, como eu já havia falado, da atenção básica, que é um dos principais recursos, né, recebidos pelo governo federal, que passaram aí de 10 milhões durante o ano de 2022. E aqui um resumo, então, desse quadro, né, que nós tivemos, então, 273 milhões de receitas, cujo valor obrigatório de investimento seria de 40,9 milhões, que, somado aos recursos recebidos pelo governo federal, receita patrimonial
o governo estadual seria aí, então, de pouco mais de 76 milhões, e nós investimos, né, e aplicamos na saúde para o desenvolvimento dos nossos trabalhos 107,1 milhões de reais no ano de 2022. Isso significa que foram investidos na saúde 30,5 milhões a mais que o obrigatório. Então, se a nossa realidade ela já é difícil, né, imagina se nós não tivéssemos, né, Juliano, esses 30,5 milhões a mais investidos, como que não seria? Então, quando você vê uma UBS sendo construída, um CAPES infantil sendo construído, contratações de novos servidores, médicos nas nossas unidades, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, todos os profissionais, mas mais do que isso, dando condições de trabalho para que possamos, né, desempenhar um bom trabalho, e nós vamos apresentar daqui a pouco o resultado desse trabalho em 2022, vocês podem ter certeza que esses recursos eles estão sendo muito bem aplicados, e não é à toa alguns dados hoje que nós somos destaque, inclusive, no Estado. Dando continuidade, então, à apresentação, nós vamos sempre, né, nós começamos aí pelas nossas equipes da Estratégia de Saúde da Família, onde nós vamos falar da atenção básica. Atualmente, nós temos aí 129 agentes comunitários de saúde. Virar para cá, já bata bom sim. 129 agentes comunitários de saúde, que eles desempenham diversas ações, né, mas principalmente ações relacionadas à promoção, prevenção, acompanhamento e monitoramento de pacientes. E esses agentes comunitários de saúde, eles são literalmente a porta de entrada dos nossos serviços de saúde, não só na atenção básica, mas é a partir deles que nós conseguimos fazer o levantamento de como que está a realidade, né, de cada bairro. E esses agentes realizaram no terceiro quadrimestre 74.907 visitas domiciliares. Isso é importante dizer também que todos esses dados que nós pegamos, eles são fruto, né, de um sistema de informação que nós temos. Hoje nós temos prontuário eletrônico, e até pouco atrás esse sistema praticamente não existia com essa consistência. Então, hoje nós temos praticamente em tempo real, né, todos os resultados dos trabalhos que todos os profissionais realizam no município. Em relação ao número de médicos, nós temos aí 32 médicos atendendo nas unidades básicas de saúde. Acho que todos sabem, são 30 equipes, né, da Estratégia de Saúde da Família, em 29 unidades básicas de saúde. Esses médicos, no terceiro quadrimestre, realizaram 46.813 consultas médicas. Atualmente, nós temos aí, já no começo do ano, né, 33 médicos e não mais 32. Destes 33, que nós tivemos agora a convocação de alguns médicos dentro do programa Mais Médicos, então 10 médicos são do programa Mais Médicos. O que isso significa? Significa que 10 desses 33, o município ele não precisa realizar pagamento de salário. Ou seja, 1/3 hoje dos médicos da Estratégia de Saúde da Família do município é bancado, né, pelo governo federal por meio desse programa. Então, é extremamente importante que todos nós, né, ao defender o SUS, também possamos defender a permanência de alguns programas do governo federal ou do governo estadual que ajudem a desonerar, né, o nosso dia a dia, a execução dos nossos trabalhos. Seria aí um montante por baixo, né, em média aí de R$150 mil que o município está deixando, né, de aplicar, vamos dizer assim, de investir, né, de desonerar, né, no caso, 150 mil a menos todos os meses que o município não precisa investir para manter esses serviços médicos, pelo menos. Porém, sabemos também que o custo médio de uma unidade básica de saúde hoje, colocando médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, em média de R$70 mil. Então, seja lá no São Rafael, ou no Panorama, ou no Lori, ou na São João, ou lá na Zona Sul, nós temos aí a nossa obrigação legal de manter o atendimento médico 40 horas semanais, né? Então, esse impacto ele acaba tendo essa garantia do acesso, né, dos nossos pacientes todos os meses. Sabemos também que, até pouco tempo atrás, esses médicos só existiam no sistema, né? Trabalhava ali 20 horas, recebia, né, como se tivesse 40, só para receber o recurso do Ministério da Saúde. Isso eu estou falando de uma realidade aí de cerca de 7, 8, 9 anos atrás. Hoje não mais.
a partir de 2018, como prioridade na atenção básica do município, e nós tivemos também, inclusive, uma auditoria do Ministério da Saúde aqui no ano de 2018, e passamos, desde então, a ter, em todas as unidades médicos, 40 horas nessas unidades. Na área de enfermagem, sabemos que todas as equipes também possuem, né, enfermeiros, as equipes da Estratégia de Saúde da Família, foram 28.384 consultas, sendo que destas, 1.481 exclusivas de pré-natal. Iniciamos também, há pouco tempo, o pré-natal descentralizado, para facilitar o acesso às nossas gestantes, e logo mais eu vou falar um pouquinho também dessa atenção específica que nós temos também lá no CISAM. Em relação aos procedimentos de enfermagem, foram realizados 52.252 procedimentos no terceiro quadrimestre, na atenção básica. Auxiliares e técnicos de enfermagem realizaram 70.404 procedimentos no terceiro quadrimestre de 2022. Ainda na atenção básica, dentro da Estratégia de Saúde da Família, atualmente nós temos, não só na Estratégia de Saúde da Família, mas na atenção básica como um todo, nós temos 26 cirurgiões dentistas, 18 auxiliares e técnicos de saúde bucal, que realizaram no terceiro quadrimestre de 2022, 27.091 procedimentos na atenção básica. Em relação aos fisioterapeutas, atualmente nós temos 6 fisioterapeutas que desempenham os trabalhos na atenção básica, e eles realizaram, durante o terceiro quadrimestre, 2.985 consultas de uma forma descentralizada. Acho que isso é importante dizer também, que esses fisioterapeutas desempenham um trabalho em todas as nossas unidades básicas de saúde, eles trabalham de uma forma rotativa, ou seja, cada dia eles estão em uma unidade básica de saúde, facilitando assim também o acesso dos pacientes nessas unidades. Indo para a atenção especializada, nós temos diversos pontos de atenção. Acho que todos sabem que a saúde do município nós temos aí quase 50 pontos de atenção, né, de serviços, né, no nosso município. E entre eles estão a atenção alguns serviços, né, da atenção especializada, como o Centro de Especialidade Jaime de Lima, o Centro Integrado de Saúde da Mulher, o CISAM, o CAPES 2, o CAPES AD, o Centro de Especialidades Odontológicas, Clínica de Fisioterapia Municipal, a fisioterapia e hidroterapia nos Centros de Convivência dos Idosos, sabendo que a hidroterapia nós temos que retomar, né, Terezinha? Estamos aí nessa discussão de retomada da hidroterapia, mas atualmente o município possui uma clínica credenciada, então por isso que nós deixamos aqui também que a hidroterapia continua sendo ofertada para o município, por mais que nós tenhamos que aumentar essa oferta também. Clínicas credenciadas, né, como eu já disse, tanto de fisioterapia, mas também de hidroterapia, de psicologia, clínicas médicas credenciadas pelo CISVIR. Nós temos diversas clínicas privadas aqui no município que são credenciadas pelo CISVIR, e às vezes quando você vai, o paciente vai nessas clínicas, muitas vezes ele não entende, mas isso daí também é SUS, porque essa clínica está credenciada pelo consórcio, que, consequentemente, são recursos do Sistema Único de Saúde que estão sendo colocados no consórcio para poder ofertar essas consultas, esses exames, sejam em clínicas, em hospitais. Na nossa clínica agora de radiologia, que há pouco tempo foi instalada aqui no município, que até pouco tempo atrás os pacientes tinham que ir para outro município, né? Então, a partir do final do ano passado, nós tivemos esse avanço também aqui, o que tem facilitado muito o acesso dos nossos pacientes. Então, vamos lá falar um pouquinho do Jaime de Lima. Nós temos hoje, então, 12 médicos atuando lá. E as áreas, né, que são ofertadas, as especialidades médicas ofertadas atualmente lá no Jaime de Lima, são a cardiologia, reumatologia, endocrinologia, neurologia, neuropediatria, pneumologia, que é de uma forma descentralizada, que a doutora atende aqui na UBS Pombas, só que ela faz parte, né, desse centro de especialidades também. Psiquiatria, hematologia, pequenas cirurgias e perícia médica do servidor também, que está acontecendo lá no Jaime de Lima. Consultas médicas realizadas no terceiro quadrimestre. Esse primeiro quadrimestre ficou a mais aí, tá? Que eu não esqueci de excluir ali. Mas o terceiro quadrimestre de 2022 foram ofertadas 3.997 consultas, mais 726 pequenas cirurgias, né? Para quem não sabe, nós temos um ambulatório de pequenas cirurgias lá no Jaime de Lima também, além das 660 perícias realizadas pelos servidores do nosso município. Ao todo, então, nós tivemos 5.383 atendimentos médicos realizados apenas no terceiro quadrimestre.
Nós temos lá no Jaime de Lima também 2 enfermeiros, né, 2 enfermeiras, que realizaram 433 consultas no terceiro quadrimestre, 658 procedimentos, né, elas realizaram no terceiro quadrimestre também. Auxiliares e técnicos de enfermagem nós temos 4, que realizam diversos serviços, como desde esterilização até auxiliar no ambulatório de pequenas cirurgias, aferição de pressão, glicemia capilar, aferição de temperatura, somando, né, esses trabalhos que elas realizam, foram contabilizados 1.386 procedimentos no terceiro quadrimestre de 2022. Ainda na atenção especializada, nós temos diversas clínicas, né, como eu já disse, e ambulatório do Cisvir, nós temos uma sede própria aqui do Cisvir também atualmente, que tem nos ajudado muito, né, como eu já disse, facilitado o acesso também do paciente, não precisando ir muitas vezes para Apucarana ou até para outros municípios para ser atendido. E diversas áreas são ofertadas, tanto na sede aqui do Cisvir, quanto em Apucarana. Cardiologia, dermatologia, endocrinologia, psiquiatria, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, oftalmo, ortopedia, otorrinolaringologia, reumatologia, urologia, implantes dentários, cirurgiões, né, tem consultas, né, também de cirurgia geral, pediátrica, torácica, vascular, cabeça e pescoço. Muitas vezes os nossos pacientes precisam passar, né, por consultas, né, com os cirurgiões, né, com especialistas em cirurgias, para facilitar, né, o acesso à realização de exames, e daqui a pouquinho a gente pode comentar também sobre a proposta, né, do governo do estado, onde nós temos aí mais de 350 pacientes já realizaram cirurgias nos hospitais credenciados, sendo que o principal de referência contratualizado pelo estado é o Hospital de Faxinal, e a nossa maior preocupação sempre foi com que os nossos pacientes tivessem acesso às cirurgias, independente de onde for. Para levar para Curitiba, nós vamos levar. Se precisar de levar para qualquer outro município, o mais importante é que o estado garanta o acesso dos nossos pacientes quando há necessidade de realizar cirurgias. Então, ao todo, no terceiro quadrimestre de 2022, foram realizadas 8.279 consultas dentro desses ambulatórios. Destaque para a área de oftalmologia, 2.046 consultas, ortopedia com 1.255 consultas, além da otorrino com 872 consultas. A questão da oftalmo foi, com certeza, o que levou, né, a seu destaque aí principalmente no segundo e terceiro quadrimestre, foi o projeto Oftalmo nas Escolas, onde nós realizamos aí mais de 1.000 consultas com todos os alunos dos quintos anos, e a proposta agora, 2023, é a manutenção desse projeto, com início, muito provavelmente, no segundo semestre desse ano. Falar um pouquinho da nossa atenção especializada ainda agora na saúde materna e infantil. Então, como todos sabem, nós temos o nosso CISAM, onde atuam 8 médicos. Durante o terceiro quadrimestre de 2022, estes médicos realizaram mais de 5.000 consultas, foram 5.065 consultas médicas realizadas apenas no terceiro quadrimestre. Além dessas consultas médicas também, diversos procedimentos são realizados no CISAM, entre eles, né, foram realizados 150 procedimentos médicos apenas no terceiro quadrimestre. Destaque também que, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos, e atualmente nós temos médicos ali, servidores, que fazem parte, a maior parte do quadro nosso de médicos do CISAM, hoje são servidores do município. Isso nos dá segurança também dentro da nossa demanda. Além dos médicos, nós temos 5 enfermeiros, né, que no terceiro quadrimestre realizaram 3.956 consultas de enfermagem. Além dessas consultas, foram realizados mais de 7.000 procedimentos. Quando eu chamo, né, procedimentos em geral, são todos aqueles exemplos que eu já dei, como testes rápidos, glicemia capilar, aferição de pressão, medição de peso e altura, e diversos outros, né, que estão no rol aí dos profissionais de enfermagem. Nós temos também lá no CISAM 4 auxiliares técnicos de enfermagem que realizaram 2.383 procedimentos no terceiro quadrimestre de 2022. Falando um pouco da saúde mental, atualmente nós temos, né, no município um CAPS 2 e um CAPS AD. Estamos em fase de construção do nosso CAPS infantil, que vai com certeza trazer uma qualidade melhor de atendimento. A Tati está ansiosa, né, Tati? Também temos problemas nos nossos CAPs atualmente, mas já estamos nos esforçando aí para que essa realidade mude ainda em 2023.
A manutenção de prédio público sempre é um problema crônico, né, em qualquer administração pública, e a gente tem que, não pode deixar isso de lado, e o município como um todo tem se esforçado bastante. Haja visto algumas unidades novas que foram inauguradas recentemente. Quase todos os anos nós tivemos inauguração de unidades novas e as construções também. Somente esse ano, com certeza, né, nós teremos a inauguração da UBS Ulisses, muito provavelmente ainda nesse semestre, e, se tudo der certo, do CAPS Infantil ainda esse ano. Além disso, nós temos psicólogos, né, servidores e credenciados também pelo nosso consórcio, e o ambulatório de psiquiatria também, né, com médicos credenciados pelo CISVIR. No terceiro quadrimestre de 2022, foram realizadas mais de 4.200 consultas médicas, foram 4.241 consultas médicas no terceiro quadrimestre, 2.721 consultas com os nossos psicólogos, 4.260 consultas com os nossos enfermeiros, isso somente na saúde mental, tá, gente? Assistente social, foram realizados 387 atendimentos no terceiro quadrimestre de 2022. A demanda na saúde mental é uma coisa assim absurda, tem crescido muito também, principalmente agora no pós-pandemia, e nós já estamos realizando, né, diversos diálogos aí para tentar desempenhar algumas parcerias aí com a Secretaria de Educação, com outras áreas, para que a gente possa desafogar um pouco nessa demanda reprimida que nós temos na saúde, nessa área. Na atenção especializada na saúde bucal, acho que é de conhecimento de todos também, que nós temos o Centro de Especialidade Odontológica, nós temos um servidor, né, cirurgião dentista, cedido, né, para a PAI, que atua especificamente no atendimento dos alunos da PAI, com uma clínica odontológica dentro da PAI. E temos também, né, atualmente, a nossa BB Clínica Odontológica, além da oferta da odontopediatria na UBS Primavera. Tínhamos até o final do ano também a oferta da odontopediatria na Zona Sul, e atualmente essa dentista está atuando na nossa BB Clínica Odontológica. Então, ao todo, são 21 cirurgiões dentistas somente na atenção especialidade em saúde bucal, além de 10 auxiliares e técnicos em saúde bucal, no qual, no terceiro quadrimestre, realizaram aí 7.986 procedimentos, além da oferta de 251 próteses dentárias. Nós temos, né, um laboratório próprio de prótese dentária já há muito tempo, desde antes do governo federal lançar o projeto da prótese dentária no SUS, dos laboratórios de prótese dentária, o município de Arapongas já foi assim, protagonista, né, nessa questão, e já vem há muito tempo ofertando. Temos diversas frentes aí para avançar, uma delas é chegar na oferta dos implantes dentários aqui no nosso município, né, por meio do Centro de Especialidades Odontológicas, além da ampliação na área de ortodontia, que atualmente nós temos ortodontia. Tem muita gente nossa que não sabe, né? Mas hoje nós temos, né, a ortodontia oferecida pelo SUS, claro que com uma série de critérios, com um protocolo específico, mas nós temos essa oferta aqui no nosso município. Na área, ainda na atenção especializada na fisioterapia, nós temos a oferta, né, a manutenção da oferta de serviços nos nossos centros de convivência dos idosos, além de termos uma clínica de fisioterapia municipal, temos também fisioterapeutas no CISAM, além das nossas clínicas de fisioterapia credenciadas pelo município. Então, somando todos esses atendimentos, no terceiro quadrimestre foram realizadas 13.322 sessões de fisioterapia apenas na atenção especializada, fora aquelas que eu já apresentei na atenção básica. Na área de nutrição e fonoaudiologia, nós temos uma nutricionista servidora, temos 4 nutricionistas credenciados pelo CISVIR, e essas nutricionistas realizaram aí 2.489 atendimentos no terceiro quadrimestre, além das nossas fonoaudiólogas também, que atuam credenciados pelo CISVIR, que realizaram, né, no terceiro quadrimestre de 2022, 3.877 atendimentos. Falar um pouquinho também na atenção especializada do programa Melhor em Casa, que atualmente é composto, né, por uma rede, vamos dizer assim, um time, né, de profissionais que, especificamente, né, do Melhor em Casa, nós temos aí a Dani, que está aqui conosco hoje também, e, além da Dani, nós temos diversos outros profissionais que servem de apoio para essa equipe. Então, nós realizamos atendimento descentralizado, né, praticamente todos os atendimentos são realizados nas casas, né, dentro, conforme o próprio programa diz, né, Melhor em Casa, que são, muitas vezes, pacientes que sequer têm condição, né, de mobilidade. Então, nós temos atendimento não só das
das crianças mais idosos, adultos, aqueles adultos que precisam, idosos também, ou até crianças que precisam se alimentar por sonda, que usa traqueostomia. Então, nós temos aí o serviço, né, não só da enfermagem, mas também de nutricionista no apoio, de fisioterapeuta, de médico, de condutor. Luciano está aí conosco hoje também, né, gerando bastante e conhecendo um pouquinho mais a realidade do nosso município, além de, quando necessário, suporte farmacêutico e também fonoaudiológico. É extremamente importante, era um público que praticamente assim nós não conseguíamos chegar anteriormente, e o programa ele tem demonstrado que a demanda existe. A demanda, na verdade, ela tem sido crescente a cada mês. Imagina, muitas vezes o paciente sai debilitado de um internamento. Nós já tivemos casos aí de transferência com a nossa UTI móvel do SAMU, de pacientes recém-nascidos, que nasceram praticamente no hospital, ficaram lá meses internados. Atualmente, praticamente montaram uma UTI dentro do quarto dessa criança, e nós estamos lá dando suporte para essa família, fornecendo os insumos necessários. Então, ali eu coloquei alguns procedimentos como exemplo, né, como visita domiciliar, esses atendimentos, né, nessas áreas, além dos cuidados paliativos, nutricionais, cuidados com traqueostomia, internação domiciliar. E esse time, ele tem, por mais que ainda não seja um time completo, né, Dani? A gente acha que tem conseguido avançar muito, né, no acesso desses pacientes a esse serviço. Nos nossos pronto-atendimentos, eu acho que Arapongas, acho que está aí dos maiores investimentos, né, de recursos no município. Até culturalmente falando, né, Toninho? Nós temos essa cultura do pronto-atendimento, por mais que a população muitas vezes critica, mas nós somos o município acima de 100 mil habitantes que mais tem acesso no Paraná no pronto-atendimento. Não só na atenção básica, mas em relação aos pronto-atendimentos também. Porque não tem município acima de 100 mil habitantes, condizente, né, proporcionalmente ao número de habitantes, que possui essa oferta de serviço que nós temos. Né? Então, hoje nós temos 2 24 horas, a UPA e o Alberto Asper Calas, que foi inaugurado também, né, na primeira gestão do Sérgio, essa retomada, e tem tido um impacto muito alto, principalmente, né, na população ali da região da Zona Sul, que muitas vezes tinha dificuldade para se deslocar até a UPA para receber o atendimento. Além desses 2 24 horas, nós temos 3 pronto-atendimentos de 18 horas, que funcionam aí das 6 à meia-noite com médicos. Então, nós temos plantonistas aí nesses 5 locais, 5 pronto-atendimentos. Então, falou que é urgência, procura um dos 5 atendimentos. Muitos municípios do nosso porte, às vezes, têm apenas um pronto-atendimento. E a gente tem essa certeza, né, que essa facilidade do acesso, muitas vezes também acaba fazendo com que muitos casos que não são, muitas vezes, urgentes, os nossos pacientes acabam procurando, pela facilidade mesmo do acesso. E aí, muitas vezes, gera o quê? Uma demora, né? Uma certa demora no atendimento. Às vezes a pessoa está com, sei lá, uma dor de cabeça leve e acaba indo. Às segundas-feiras de manhã é recorde de atendimento, né? Nos nossos pronto-atendimentos, por N motivos. E eu acho que a gente tem que... estamos tentando, assim, avançar nesses critérios. Não dá para negar atendimento, né? O Juraci e a Márcia também estão aqui, sabe, muito melhor até do que eu estou falando, de qual que é a realidade do UPA, mas com certeza depois que abriu 24 horas, a gente sentiu que amenizou, né, essa carga que tinha em cima do UPA, principalmente aos finais de semana, feriados, e hoje a gente consegue desempenhar um trabalho com uma qualidade melhor do que a gente vinha desempenhando quando tínhamos apenas 24 horas. Então, em relação a médicos, são 6 médicos por turno em regime de plantão, lá na nossa UPA, sendo que 2 exclusivamente no pronto-atendimento infantil, 6 médicos por turno em regime de plantão 6 horas, nos 3 pronto-atendimentos 18 horas, além também de 2 médicos por turno em regime de plantão de 12 horas, no 24 horas Alberto Asper Calas. Destaque também para agora, a partir do final do ano, o Alberto Asper Calas, né, 24 horas, passou a contar com 3 médicos. Então, atualmente, nós temos 3 médicos 24 horas lá no Alberto Asper Calas. 27 enfermeiros, 86 técnicos de enfermagem, 7 farmacêuticos. E no terceiro quadrimestre de 2022, pasmem, mas o número é esse mesmo. Foram mais de 91 mil pessoas atendidas em 4 meses. Isso, uma média anual, dá mais de 360 mil atendimentos no ano, somente nos pronto-atendimentos. Isso significa o quê? Que é como se a população, que cada um de nós aqui tivéssemos passado pelo menos 3 vezes no pronto-atendimento.
Tem gente que passou 20, né? Tem gente que não passou nenhuma nossa aqui, mas tem gente que passou 20, tem gente que passou 30, né? Então, é isso que a facilidade do acesso faz com que as pessoas busquem o atendimento. Isso é bom por um lado, mas, por outro lado, também acho que a gente tem que trabalhar mais o que é uma urgência, o que é atenção básica, o que é um CISAM, né? Quando que você vai buscar esse serviço, né? Porque hoje as pessoas, muito direito, pouco dever, pouca educação em saúde, vamos dizer assim, e muitas vezes nossos servidores são criticados até mesmo de uma forma injusta. No nosso serviço de atendimento móvel de urgência, atualmente nós temos aí profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores. São 12 médicos, 5 enfermeiros, 9 técnicos de enfermagem, 13 condutores, trabalhando em regime de 12/36. Os atendimentos realizados no terceiro quadrimestre de 2022 foram pelas nossas, quando eu coloco ali USB, é a unidade de suporte básico, que são as ambulâncias básicas mais do SAMU. Então, para quem não sabe, atualmente nós temos 4 ambulâncias, sendo uma unidade de suporte avançado, que é o que as pessoas às vezes conhecem como UTI móvel, né? As nossas unidades de suporte básico, então, foram 2.280 atendimentos realizados pré-hospitalares e 596 transportes interhospitalares no terceiro quadrimestre. Nossa unidade de suporte avançado realizou 444 atendimentos pré-hospitalares e 185 transportes interhospitalares no terceiro quadrimestre. Falando um pouco da nossa atenção farmacêutica, nós temos aí a nossa farmácia central, farmácia especializada, farmácia na UPA, que funciona também 24 horas, além da farmácia dos nossos 3 pronto atendimentos de 18 horas. 14 farmacêuticos, 16 atendentes. Os atendimentos realizados na nossa farmácia central, que funciona 12 horas de segunda a sexta, foram 26.345 atendimentos apenas referentes aos medicamentos básicos no terceiro quadrimestre. Medicamentos sujeitos a controle especial foram 10.550 atendimentos no terceiro quadrimestre. E dispensação de insulina, NPH irregular, foram 3.072 atendimentos realizados no terceiro quadrimestre, apenas na nossa farmácia central. Falando da nossa farmácia especializada, que funciona todos os dias, né, de segunda a sexta, aqui na Rua Marabu, das 7 à 1 da tarde, foram 14.375 atendimentos realizados no terceiro quadrimestre, além de 33.372 atendimentos realizados pelas nossas farmácias dos 18 horas e da UPA. Somando, então, 87.714 atendimentos realizados apenas nos últimos 4 meses do ano. Nós temos também o nosso serviço social, que nós temos uma assistente social e uma estagiária, que também atuam aqui na Rua Marabu, que realizam diversos tipos, né, de atendimento. No último quadrimestre do ano foram realizados 637 atendimentos. As ações que elas realizam são desde pacientes ostomizados, processo de vasectomia, laqueadura, processo de órteses e próteses, participação também no Conselho Municipal de Assistente Social. Então, durante o último quadrimestre, foram realizados aí 637 atendimentos pela nossa assistente social da saúde. Na vigilância epidemiológica, nós contamos aí com diversos profissionais também, entre médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, técnico de laboratório, assistente social, também uma específica da vigilância epidemiológica, e também uma farmacêutica. Aí a gente tem alguns dados para comemorar, né, Fer? A Fer está aqui embaixo. E todos, né, que também colaboram para a saúde materno-infantil do município. Quando a Fer fechou esses dados, assim, um dado histórico, tá? Que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco dele, que é da nossa mortalidade infantil. Mas no terceiro quadrimestre de 2022, foram realizadas aí na vigilância epidemiológica pela nossa médica 487 consultas, foram 1.574 atendimentos na área de enfermagem, tivemos aí 473 nascidos vivos nos últimos 4 meses do ano, 294 óbitos, 2 óbitos infantis no terceiro quadrimestre e nenhum óbito materno também. O dado que eu gostaria de dar destaque, aí, né, falando da FAB, da Ju e de todo mundo, né, que faz parte da saúde, porque de uma forma ou de outra todos colaboram aí para esse avanço que nós tivemos, né, na questão da redução da mortalidade infantil. Hoje nós somos destaque no estado por esse dado. A gente vai continuar trabalhando muito para a gente permanecer assim,
com o apoio, né, de todo mundo aí da Secretaria de Saúde, com as capacitações que foram feitas com os ACS, com os novos profissionais contratados para trabalhar no CISAM, enfim, acho que foi um conjunto aí com o nosso termo de fomento, que muitos às vezes esquecem, né? Mas se hoje a Santa Casa tem médicos 24 horas na área de obstetrícia, anestesia e pediatria, é porque o município investe na Santa Casa por meio de um termo de fomento. Se não fosse esse recurso, acho que a Santa Casa já teria até fechado. Eu falo isso com muita tranquilidade, né? São mais de 200 mil investidos com recursos próprios, recursos nossos, para bancar o serviço da Santa Casa. E a gente não tem que ficar, vamos dizer assim, com vergonha de cobrar, né, muitas vezes, que seja feito um serviço de qualidade lá para as nossas gestantes, porque são vidas, né, são gestantes de risco habitual e intermediário, que é a maior parte das gestantes, que são atendidas aqui. Mas não só aqui, tá? De quebra, Sabáudia se dá bem, porque nós somos referência para Sabáudia também. Na UPA, no CAPES, né, Júlia? O Júlia está ali balançando a cabeça, a Tati também. Vem gente, nós somos referência na nossa micro. E, consequentemente, as gestantes de Sabáudia também são atendidas na nossa Santa Casa. E isso favorece com que a gente tenha toda uma grade ali de médicos, não tenha esse vazio assistencial, né, de médicos na Santa Casa, e possibilita com que as nossas gestantes possam ser bem atendidas. E, com certeza, isso ajuda a refletir nesse dado, né, que eu vou falar agora, que é da nossa menor taxa de mortalidade infantil na história do município. Não é dos últimos 5 anos, não é dos últimos 10 anos, não é dos últimos 20 anos, Major. É desde 1996, quando o Ministério da Saúde disponibilizou os dados para serem monitorados. Né, nós estamos falando aí de mais de 30 anos de série histórica e nós conseguimos, em 2022, né, chegar, né, a menor taxa. Então, o ano que vem acaba essa gestão, acaba o ciclo do Sérgio. Muitos de nós aqui, que somos cargos comissionados, muito provavelmente não estaremos ocupando esses lugares, mas é um dado que nos dá muita tranquilidade, e é por isso que eu forcei a barra para vocês, principalmente os servidores, estarem aqui hoje, para poder parabenizar mesmo. Porque a gente faz parte, né, de um time, a gente sempre se coloca na situação ali na Secretaria de Saúde para poder dar apoio e para que todos os técnicos, a maioria servidores, capacitados, passaram no concurso para estar aqui, senão não estariam também, para poder tocar. E se a gente poder deixar isso de legado, eu acho que é aquela sensação de dever cumprido, né, Juliano, que a gente sempre fala, né, Terezinha? Acho que o que a gente pode deixar de legado, né, nesse curto período que a gente está aqui. Então, assim, isso já é um troféu que todos nós vamos poder carregar para a vida toda, né? E nós temos que ralar muito mais agora para poder, pelo menos, manter, né, esse dado, que o quanto é difícil fazer. Então, assim, muitas vezes fala taxa de mortalidade infantil, às vezes as pessoas não conhecem, mas como que é feito, né, esse cálculo? É o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de vida, nascidos dividido pelo número de nascidos vivos que nós tivemos, vezes 1.000. Então, não é um percentual, é uma taxa. Taxa não é percentual. Então, nós tivemos 7 óbitos em 2022, 7 óbitos infantis, e nós tivemos 1.517 crianças nascidas vivas. Então, nós tivemos uma taxa de 4,61. A média do Brasil ainda é acima de 10. A meta, a discussão é sempre para que fique abaixo de 2 dígitos essa taxa. Nós não só deixamos abaixo de 2 dígitos, mas deixamos abaixo 50%, diminuímos mais de 50% a meta mínima estipulada. Isso é vitória. Isso demonstra uma qualidade de vida. Qual o risco de uma criança com menos de 1 ano morrer aqui no nosso município? Hoje ele é quase nulo. Né? Hoje, a cada 1.000 crianças que nascem, o risco é de 4,61. É muito baixo. E a gente tem que continuar trabalhando muito para que a gente consiga manter esse índice agora nos próximos anos. Então, só para vocês terem uma noção, está pequenininho ali, mas depois eu posso disponibilizar a apresentação também. Desde 1996, nós temos aí, ó, vamos pegar lá, são 22, 24, 30, teve anos aí, né, de ter mais de 30 óbitos, como no ano de 2008, 32 óbitos. Se nós formos pegar a série histórica a cada 4 anos, nós vamos ver que nos últimos 4 anos, nós já tivemos uma das menores taxas da história, somando os 4 anos. E aí nós tivemos essa oscilação, aí veio pandemia, esse dado subiu, que nós tivemos uma mortalidade infantil maior ainda no ano de 2021, mas o trabalho ele já vinha sendo feito, mas o trabalho, quando é feito com quase 900 servidores, o resultado ele não vem imediato, ele vem a médio prazo. E a gente tem
esse ano, né, acho que foi o ano que a gente conseguiu aí, de certa forma, colher alguns frutos de várias ações que vinham sendo implantadas. Entre elas, a questão também, eu não poderia deixar de dar destaque, atualmente nós temos até um aparelho de ultrassom lá dentro do CISAM, né, que realiza, que facilita, né, os ultrassons não só, né, das gestantes, até que a gestante ainda continua sendo descentralizada, mas muitos diagnósticos ginecológicos, né, já são feitos lá também, acho que isso eu acabei esquecendo de dizer, é importante a gente falar. Mas esse dado aqui eu queria que vocês gravassem, né, Arapongas 2022, nós tivemos, a meta é nenhum, tá, a meta é zerar, mas não está tudo na nossa mão também, nós chegamos aí, então, esse menor índice da história. Vigilância epidemiológica, nós tivemos, então, continuando, né, ainda na área da feira e da manipulação dos nossos dados aí, nós tivemos aí 648 casos de dengue no terceiro quadrimestre, já um número muito menor, né, Pardini, do que nós tivemos nos quadrimestres anteriores, passamos sufoco também, em 2022, acho que isso é importante dizer. Tuberculose, nós tivemos 7 casos novos, hanseníase nenhum, a HIV e AIDS, nós tivemos 10 casos novos, as pessoas, eu acho que algumas, né, abriram mão de certos cuidados, e esse número a gente tem que continuar se preocupando. São duas questões, HIV, AIDS e sífilis também, como tem aumentado os casos de sífilis, não só aqui no município, tá? Em geral, né, no Brasil todo, o Ministério da Saúde fazendo campanhas, a gente pretende conscientizar que as pessoas se preocupem mais com a questão da proteção e não com o tratamento. O tratamento é porque você já está com a doença. E muitas vezes a pessoa, acho que como tem o remédio, acho que eu agora vou tomar, está tudo certo. Eu acho que não é por aí, né? Então, nós tivemos aí, atualmente, 22 casos novos de sífilis apenas no último quadrimestre, e, ao todo, no nosso município, nós temos aí 827 pacientes portadores de HIV registrados, e que o nosso CTA, lá, né, Centro de Testagem e Aconselhamento, e os demais profissionais lá da Vigilância Epidemiológica dão suporte para esses pacientes todos os meses. Covid também é um dado que a gente está passando a comemorar já, né? Não passou, realmente não passou, só que a gente está num período muito bom, onde no terceiro quadrimestre nós tivemos aí 1.626 casos. Tem gente que acha que não tem mais nenhum, né? Também estão enganados quem pensa assim. Só porque não é mais não está mais tão na mídia, né? Acho que a gente tem que continuar se importando, principalmente também com a proteção, a vacinação vindo agora, vacina bivalente acabou de chegar, então que seja priorizado, né? E que as pessoas possam se convencer de que o caminho para dezenas, centenas de doenças é a vacina, e com o Covid também, né, felizmente, né, está sendo a vacina também. Testes realizados, 5.340, taxa de positividade, então, de 30%, ou seja, de 5.340 testes, 1.626 foram positivos. Óbitos, nós tivemos 3 óbitos no terceiro quadrimestre de 2022, isso dá uma letalidade de 0,18% no terceiro quadrimestre. Imunização, também não vou ficar aqui falando de todas as vacinas, mas só para vocês terem uma noção do rol, né, de vacinas oferecidas, né, pelo município. Acho que isso é importante dizer, que município também não compra vacina, estado não compra vacina. Quem adquire vacina é o governo federal, e o governo federal repassa para os estados. O estado tem a obrigação e a responsabilidade de fazer toda a distribuição dos municípios conforme o porte populacional. Então, às vezes, falta vacina, tem gente que, né, culpa do prefeito, culpa do município, não é, né? Às vezes, quando falta vacina, não falta só aqui, falta no Paraná, falta no Brasil todo, por diversos fatores. Mas a gente tem conseguido avançar muito também. A poliomielite, nós conseguimos cumprir a nossa meta de vacinação, acho que isso é muito importante dizer. E no terceiro quadrimestre, aí, das 25.741 doses aplicadas apenas nos últimos 4 meses do ano, 5.703 doses, ou seja, 22% do total, foram vacinas contra a Covid-19. Na vigilância sanitária, também temos diversos profissionais, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de segurança do trabalho, técnicos de vigilância sanitária, biólogo, diversas áreas de atuação também, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, vigilância da água e do solo, entomologia. As inspeções sanitárias no terceiro quadrimestre foram 914 inspeções, 827 licenciamentos e estabelecimentos, 77 inspeções de saúde do trabalhador, 157 observações de animal agressor. Tem muitos trabalhos aqui que às vezes as pessoas não sabem, né, mas que é a vigilância sanitária que faz. Conferência de medicamentos psicoativos e outros sujeitos a controle especial, 253 no terceiro quadrimestre. Fiscalização do uso de produtos fumígenos em ambientes coletivos fechados, públicos e privados, foram 184 no terceiro quadrimestre, além de inspeção para emissão do habites, realizado pela Vigilância Sanitária também, que foram 314 no terceiro quadrimestre de 2022.
Chegando agora lá na área do Pardini, da equipe do Pardini também, nós temos aí atualmente 67 agentes de combate a endemias. Acho que isso é importante dizer que alguns, tanto quando a gente fala agente comunitário de saúde, alguns ficam, às vezes estão afastados, estão de licença, estão readaptados, e a gente sempre tem buscado a manutenção dessa equipe para que a gente consiga, né, manter essa cobertura no município como um todo. Então, mesmo diante de algumas dificuldades também, foram realizadas 33.606 visitas domiciliares no terceiro quadrimestre, 475 visitas em pontos estratégicos, bloqueios com bombas, né, o BV Costal não precisou de fazer nenhuma, né, Pardini, esse quadrimestre, que é o BV, para quem não sabe, me corrija, é ultra baixa vazão, né, isso mesmo, que é aquela bomba costal que as pessoas fazem bloqueio, e quando fala o BV pesada, é a mesma coisa, só que quando coloca naquela caminhonete, que todo mundo conhece como fumacê. Atendimentos realizados em animais peçonhentos, escorpião principalmente aí, né, Pardini, também. Nós tivemos aí 60 atendimentos no terceiro quadrimestre. Atendimentos às demandas da população foram 60 no terceiro quadrimestre. Esse atendimento, geralmente, quando a população liga, né, Pardini? Desde, tem marimbondo, escorpião, esses atendimentos direto, né? Água parada de vizinho tem muito, né? Bem lembrado. Leituras de larvas, são leituras feitas pela própria equipe nossa de controle de endemias, tá? Foram 58 leituras, e além da parte educacional, né, que a nossa equipe faz também, foram 10 palestras realizadas no terceiro quadrimestre, mas com muitas atividades agora planejadas também para 2023. Transporte sanitário, 16 condutores ao todo, no terceiro quadrimestre foram realizados mais 107, mais 7.011 foram 7.011 pacientes transportados, dos quais mais da metade, 3.619, apenas dentro de Arapongas. Então, assim, a nossa central de transporte sanitário também é extremamente demandada. Se colocasse mais 10 carros lá, teria demanda para os 10 carros a mais. Então, nós temos vários critérios aí de transporte, por mais difícil que seja, né? Muitas vezes você tem que tentar entender a situação de cada paciente. O Toninho trabalhou lá há muito tempo, sabe do que eu estou falando, como que é difícil, né, Toninho, o paciente chegar lá com necessidade, e muitas vezes a gente tem que sempre tentar equilibrar qual que é a nossa capacidade, qual que é a demanda do paciente, para a gente priorizar aqueles que mais precisam, né? Acho que a gente está aqui, o serviço público está aqui para isso, né? Para atender principalmente aqueles que mais necessitam de nós, né? Então tem lá, desde altas hospitalares, transferências, né, da UPA, pronto atendimentos para hospitais, INSS, hemodiálise, radioterapia, fisioterapia, tratamentos especializados em hospitais fora de Arapongas, internamentos e altas de pacientes psiquiátricos, pacientes com deficiência auditiva, pacientes oncológicos, pacientes com deficiência visual, consultas de gestantes e visita neonatal, consultas eletivas. Dentro desses transportes fora de Arapongas, Londrina e Apucarana são as cidades que mais possuem fluxo de pacientes transportados. Nesse quadrimestre também, 507 pacientes foram transportados para a Faxinal para serem atendidos pelo programa Opera Paraná. Como eu já disse, foram mais de 300 pacientes aqui de Arapongas operados já lá em Faxinal. Além desses transportes, 373 passagens foram fornecidas para pacientes que realizam tratamentos em hospitais de Curitiba e região, por meio de um contrato que nós temos com o nosso consórcio de saúde, junto com a Garcia. Então, hoje nós conseguimos dar essa segurança, muitas vezes não coincide o nosso transporte com a data de consulta da paciente, o paciente pega, é emitido uma passagem por meio do convênio que nós temos com a Garcia, esse paciente ele vai para lá com um ônibus de linha, com seguro, chega lá, tem uma casa de apoio da Garcia, a própria Garcia, chegando lá nessa casa de apoio, leva esse paciente para o hospital, busca esse paciente para ele poder pegar o ônibus e retornar para o município com segurança. Acho que esse foi um trabalho fantástico que nós conseguimos aí, os 17 municípios da região, por meio do CISVIR, avançar nesse aspecto também. Estamos caminhando aí já para o final, então nós temos aí exames complementares. Atualmente nós temos 8 laboratórios de análises clínicas credenciados, um laboratório de análises clínicas próprio, que funciona anexo à UPA. No terceiro quadrimestre de 2022 foram realizados 170.419 exames realizados pelos nossos laboratórios, e o total de exames, além destes, né, no nosso laboratório da UPA, nós realizamos 4.888 exames realizados. Lembrando que o nosso laboratório da UPA, tem muita gente que acha que o fato dele não ter o atendimento direto ao público, que não está funcionando. Muito pelo contrário.
né? Nos últimos 2 anos, principalmente, né, Júlio e Márcio, nós temos feito esse esforço para adquirir mais insumos, e esse laboratório hoje ele dá suporte para vários exames que são feitos em pacientes que encontram-se nos nossos pronto atendimentos, não só na UPA, mas também nos nossos 18 horas, né, com todo um fluxo, aí, uma logística, né, para que o nosso laboratório possa dar conta desses exames que precisam, né, de ter um resultado com uma certa urgência desses pacientes que estão nos nossos pronto atendimentos. Além dos exames laboratoriais, temos também exames em clínicas credenciadas, como exames de radiologia, ultrassons, tomografias, ressonâncias, ecocardiogramas, endoscopias, colonoscopias, biópsias, exames oftalmológicos, além de diversos outros, exames fonoaudiológicos, enfim. Foram 11.449 exames realizados no terceiro quadrimestre, sendo que praticamente todos eles por meio do nosso consórcio também, do CISVIR. Além desses exames, foram realizados também mais de 347 ultrassons no CISAM, né, como eu havia dito, por meio de um aparelho próprio, e nós temos daí um servidor médico que realiza esses exames semanalmente. Dietas e fórmulas é outro nó que nós temos enfrentado aqui no nosso município. Atualmente foram realizados no terceiro quadrimestre 573 atendimentos de entregas de dietas e fórmulas. Estamos desenvolvendo agora, recentemente, um protocolo específico para essas dietas. Estamos sendo bem criteriosos para que a gente possa avançar, né, nessa parte, mas avançar com critério, porque não existe política nem federal, nem estadual que nos dê recursos financeiros para poder suprir essa demanda. E muitas vezes o pediatra prescreve uma fórmula que você nem tem e manda procurar a prefeitura. Simplesmente assim. Sai do hospital lá da Unpar com uma sonda para se alimentar, e o médico prescreve, mas ele nem sabe o que nós temos aqui para oferecer. E aí o paciente vem com uma demanda que o médico pediu e acha que é culpa do município não ter, né? Muitas vezes, coitado do paciente, realmente ele está precisando. A partir do momento que o médico prescreveu, mas então nós estamos criando um protocolo, queremos ofertar sim, ofertar na integralidade, só que nós vamos ter que pedir a ajuda de vocês, inclusive, porque nós vamos ter que falar muito não. Porque quando você tem um protocolo, você vai oferecer 100% para aqueles que realmente precisam, mas 100% daquilo que nós temos. E aí nós colocamos uma nutricionista agora recentemente para poder dialogar com esses pacientes, porque o paciente ele não vai passar fome porque não tem aquela dieta. Tem várias outras alternativas que pode ser feita, inclusive alimentos comuns, batidos muitas vezes ali no liquidificador, que tem aquela questão nutricional adequada, só que muitas vezes o paciente ou o familiar opta também, né, por aquela parte mais prática. Vou comprar o leite, vamos dizer assim, e não é por aí. Nós temos, no SUS, a gente tem que oferecer tudo do que a gente consegue. E por isso que nós vamos colocar, então, estamos desenvolvendo um protocolo, estamos colocando nutricionista, vamos ter muita dificuldade esse ano, mas a gente quer fazer uma licitação robusta, e para que a gente possa oferecer e dar esse suporte para todos esses nossos pacientes, eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar. Se os municípios maiores já fizeram, por que não Arapongas seguir esse mesmo caminho? Eu acho que a gente tem que aprender com bons exemplos, com municípios maiores. A gente não pode enxergar para dentro e ficar batendo cabeça. Muito pelo contrário. A gente aprende muito com quem já está muito à frente de nós, inclusive. Na ouvidoria foram realizados 48 atendimentos, pasmem, em 4 meses. Fala, nossa, então a saúde está tudo certo, né? Não, é porque o Facebook funciona, acho que mais do que a nossa ouvidoria, né? Os WhatsApp, os vídeos, enfim, passamos pelas chuvas agora recentemente, né? Nenhuma foi chegar na ouvidoria, tudo chegou no WhatsApp, Facebook, enfim, todo mundo conhece as páginas aí melhor do que eu, inclusive. Mas nós temos que fazer um trabalho, né? Acho que 2023 vai ser um ano assim, de bastante divulgação também, dos meios oficiais, né? Para que a gente possa também ter essa capacidade de poder fazer uma devolutiva para o paciente. Muitas vezes o paciente também só quer reclamar, né? Eu acho que a gente tem que acolher todas as críticas, mas ele só vai ter uma resposta oficial do município a partir do momento que ele utilizar o veículo oficial do município também. E é aí que nós temos a ouvidoria, seja por telefone, por e-mail, né, e outros canais também, presencialmente, inclusive. Acho que a gente tem que avançar nesse aspecto. E aí, já caminhando, agora é verdade, aquela hora eu falei para vocês não desanimarem tanto, mas agora é verdade. Estamos no final já da apresentação. O seu Luiz sempre pede, inclusive, para a gente dar o que foi feito, né, seu Luiz, como destaque no último quadrimestre. Então, diversas coisas, né, mesmo diante de várias dificuldades, mas acho que nós temos muito mais coisas para comemorar do que para criticar, para ficar se lamentando. Inauguração da UBS Petrópolis, que recebeu o nome da nossa amiga, colega de trabalho, que infelizmente faleceu, né, devido à Covid também, que é a Elisene.
capacitação de suporte básico de vida para os funcionários da Secretaria de Saúde, realização do primeiro simpósio de atendimento de múltiplas vítimas pelo pessoal do SAMU, realização do encontro de saúde mental na gestação e puerpério, capacitação dos profissionais de saúde sobre notificações de acidentes de trabalho e emissão de comunicação de acidentes de trabalho, capacitação mensal de primeiros socorros e recém-nascidos no CISAM, parceria com a Fiocruz no projeto de instalação de ovitrampas, armadilhas para os mosquitos da dengue. Está andando super bem, né, Pardini? Eu acho que nós tivemos esse ganho, né, de ter essa parceria com a Fiocruz e os caras vieram para cá ano passado, esse ano a gente já está com um projeto rodando, isso ajuda muito também ao aprendizado de toda a nossa equipe. Participação de diversas atividades em alusão ao Setembro Verde, que tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. E, recentemente, eu participei de uma avaliação da ONPAR, avaliação que nós, inclusive, participamos todos os meses lá na Regional de Saúde, e, pasmem, o número de doação de órgãos e tecidos ainda é muito baixo, né? Nós tivemos aí diversas recusas de familiares, né, não permitindo com que os órgãos e tecidos dos seus entes queridos, né, pudessem ser doados, ajudando diversas vidas aí. Então, a gente tem que bater muito nisso, nessa conscientização da nossa população em relação à doação. Realização de diversas atividades da campanha do Outubro Rosa, Novembro Azul, apoio na realização do 7º Encontro Municipal também de mobilização pró-saúde da população negra, segunda Conferência Livre de Saúde. Conclusão da etapa do projeto Oftalmologia nas escolas, como eu já disse, com mais de 1.700 alunos atendidos. Recebimento da carreta na Expedição Novo Sorriso, em parceria com a empresa Neodente, não sei se vocês lembram, lá na Praça Mauá, aquela carreta roxa ali, que ficou ali foram 2 semanas, se eu não me engano, que foram ali fazendo atendimento também voluntário. Reunião mensal do Conselho Municipal de Saúde, reunião do Comitê Intersetorial de Saúde Mental, doação de sangue mensal. Aí nessa parte da doação, gostaria de dar destaque que a partir agora de março nós teremos 2 dias de doação, uma parceria também da Unopar junto ao Núcleo de Apucarana, com o nosso apoio. Nós vamos ter, então, 1 dia lá no nosso laboratório por mês e 1 dia lá no Unopar. Então, a nossa capacidade, que seria de 60 doadores, nós dobraremos agora a partir de março. Então, 120 pessoas poderão doar, né, sangue mensalmente aqui no nosso município, não precisando mais ir para outros municípios também. Apresentação do balanço de controle de endemias na Câmara Municipal, início da vacinação contra a Covid em crianças acima de 6 meses, e está extremamente baixa cobertura. Acho que a gente tem que tentar quebrar esse estigma. A vacina é segura, a vacina está aí para isso, só existe esse caminho. Vamos tentar conscientizar também os pais responsáveis que têm crianças nessa faixa etária. Início da 4ª dose de vacinação contra a Covid-19 em adultos acima de 18 anos. Cumprimento da campanha da poliomielite, atingindo a meta do Ministério da Saúde. Então, nós conseguimos aí vacinar todos aqueles que nós tínhamos como meta. E aí, só para finalizar, para deixar a apresentação um pouquinho mais humanizada, né, colocar que os dados eles não migram, né, para a apresentação sozinho. Tudo isso é fruto, né, de muito trabalho, de toda a nossa equipe. São, como eu já disse, quase 900 profissionais que estão aqui no dia a dia de trabalho, seja na assistência, seja na administração, seja na manutenção dos serviços por meio da limpeza, na recepção, enfim. Acho que todo mundo tem sua devida importância, independente, né, da área de atuação, mas o mais importante é que todos eles, né, na saúde, só estão na saúde porque, antes de mais nada, querem estar na saúde, porque se não quiser, não aguenta, né? Acho que a saúde, eu falo, não é para puxar a sardinha para o nosso lado, mas comparado com as outras áreas, ninguém vai na saúde para passear, a gente costuma dizer, né? Todo mundo já chega na saúde com crítica, precisando, com uma doença, com um ente familiar, com um sofrimento. Então, nós temos que, no mínimo, né, tentar nos esforçar todos os dias para ter essa empatia em acolher todos aqueles que chegam com esse tipo de demanda. Eu acho que isso que a gente tem se esforçado, o que a gestão também atual, né, Sérgio do Jair tem pregado, é que a gente saiba atender e atenda bem a nossa população. E aí esse é o último slide, agora é verdade, é o último slide mesmo, para finalizar então a apresentação. Obrigado, uma apresentação longa, mesmo assim resumi, viu, Bruna? A Bruna fica me olhando, a menina também, mas essa é resumida. Mas estamos à disposição também para quaisquer esclarecimentos. Agradeço mais uma vez a presença de todos e que todos possamos ter um ótimo 2023, gente. Obrigado.